Boa noite a todos que estão presentes. Bom dia e boa tarde, né, os que vão nos assistir aí pelo YouTube, no nosso canal, o CF Terna TV, e também os que acessam aí a nossa página no Facebook. A gente agradece, né, e entende que nem todo mundo ainda está se sentindo seguro para sair, mas, né, não está deixando aí de ser assistido, de ter as palestras aí. Então, hoje nós vamos ter o nosso irmão Sandro falando sobre a caridade. Vamos começar fazendo a nossa prece, agradecendo primeiramente a Deus por essa bendita e oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina de Jesus, à luz dos esclarecimentos dos espíritos superiores. Bendita oportunidade de crescimento, de compreensão, e que nós possamos ter uma reunião muito tranquila, que todos nós encarnados, os nossos irmãos desencarnados que também comparecem, que nos acompanham, todos nós possamos aproveitar desse momento de aprendizado e seguirmos aí na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído e inspirado por esses amigos, trabalhadores dessa casa. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sandro, falando sobre a caridade. Boa noite a todos. Boa noite. Aê! Caridade, né? Quer dizer, a gente recebe, tem que, né, devolver. A gente recebe exatamente aquilo que a gente doa na mesma proporção, né? De acordo com o nosso merecimento e de acordo com a nossa necessidade. Deus é extremamente humilde e caridoso com todos nós. Não nos deixa em momento nenhum nos afastarmos do real sentido da vida. Quando isso ocorre, a culpa é exclusivamente nossa. E como a Valéria estava colocando aqui no início, né, que ela fez a prece, eu estava, coincidências não existem, né? E eu estava exatamente pensando sobre o momento que a gente está vivendo, e ela começou ali a prece dela falando exatamente sobre isso, né? Vejam vocês que fato curioso. Eu hoje estava dando uma zapeada, né? Olhando, não sei se era o Facebook, não sei, e aí eu fui na Mansão do Caminho. E aí foi feita uma postagem lá pelo responsável, né, da Mansão do Caminho. A questão era a 789 do Livro dos Espíritos. Eu vou dar até uma lida aqui para vocês, né? Ele postou a pergunta da questão 789 do Livro dos Espíritos, na Mansão do Caminho. Para quem não sabe, Mansão do Caminho é a casa que o Divaldo tem, né? Quer dizer, que ele mantém, né? Criada lá na Bahia, né? Em Salvador. E ele divulga a doutrina espírita, né? E essa pergunta, o primeiro comentário me chamou a atenção, porque a pessoa estava fazendo um comentário político. E aí eu pensei, mas não é possível, né? Que no grupo da Mansão do Caminho, a pessoa poste uma pergunta do Livro dos Espíritos, e nós estamos vivendo um momento tão conturbado, que a pessoa lê e interpreta da maneira que ela acha que deve ser, e coloca aquilo, despeja, né? Literalmente despeja aquilo nas redes sociais, da maneira que ela acha que as outras pessoas devem pensar, da maneira que ela acha que as outras pessoas devem agir. E aí eu abri o comentário e fui ver, virou uma discussão política. Vejam vocês o absurdo e o momento em que nós estamos passando, que eu acho um momento excepcional,
E eu não estou querendo dizer com isso que eu sou totalmente a favor da pandemia, claro que não, se eu pudesse escolher, eu escolheria não tê-la, mas aí eu já vou pegar um gancho lá no nosso último estudo sobre aceitação. Já que nós não temos a possibilidade de mudar o que está acontecendo, aceitemos. Eu aceito de braços abertos. E temos que estar preparados para aprender com ela tudo o que ela nos traz. Vocês já perceberam? Isso já vinha ocorrendo, né? Mas agora eu acho que com mais intensidade, as pessoas não conseguem mais se manterem em silêncio, se esconderem. As coisas estão muito evidentes. Os pensamentos estão todos sendo colocados para fora. Nós tivemos aí durante esse período de pandemia alegrias, surpresas maravilhosas. Pessoas que julgávamos muito fracas se mostraram fortalezas. Superaram momentos dificílimos. E pessoas que nós julgávamos fortaleza, nós as vimos se esconder. Vejam como o momento que nós estamos passando é importante para o nosso crescimento. Quem fomos nós? Quem somos nós nesse momento da pandemia? Nesse momento de dificuldade? A grande maioria de nós aqui frequenta a casa espírita há quanto tempo? Quantos aqui fazem estudos, palestras? Quantos aqui estudam as obras básicas? E aí, no momento do testemunho, o que a gente faz? A gente se vira. Agora é a hora de mostrar para que nós estudamos. Tudo foi preparado para esse momento. Não é que agora chegou a regeneração. Nós estamos em regeneração desde que o planeta é planeta. Ele nunca parou de evoluir, de progredir, de sair de mundo primitivo para provas e expiações e agora de provas e expiações para regeneração e assim por diante. A evolução não para nunca. Nós nunca paramos de evoluir. Cada um de nós aqui. Seguimos constantemente a cada dia aprendendo mais, buscando mais conhecimento. Seja em qualquer lugar. Não precisa ser na doutrina espírita, pode ser na igreja católica, no templo evangélico, no salão Jeová. Não importa a crença, Jesus não fundou religião. Importa a nossa postura diante dos fatos que nos chegam. Então, quem somos nós hoje? Como estamos nós hoje nos comportando? E aí essas reflexões me vieram à cabeça por causa dessa postagem. Eu falei, veja o momento em que nós estamos. A mim não importa que a pessoa seja de esquerda ou de direita. Não causa nenhum problema. Mas se a gente postar lá no Facebook hoje que você gosta de tomate, alguém vai falar que você gosta de tomate porque é vermelho e que você é de esquerda. E se você disser que gosta de alface, vai dizer que é verde, que você gosta da bandeira do Brasil e que você é de direita. O mundo está assim. O mundo não. Nós, o nosso Brasil, né, especificamente. Então, a intolerância, nesse momento, está imperando. Nós precisamos nos acalmar. Trazer a caridade. Porque a caridade não é só o ato de dar esmola. A caridade é muito mais ampla. A doutrina espírita amplificou esse sentido, abriu esses canais. Bom, mas aí a pergunta que foi colocada lá, né, na página da Mansão do Caminho, foi o seguinte, inclusive tem a ver com o nosso estudo, né? Questão 789. O progresso
reunirá um dia todos os povos da terra numa só nação? Essa foi a pergunta colocada lá. E daí saiu uma discussão política. Eu procurei a postagem antes de vir para cá e não a encontrei. Eu não sei nem se retiraram a postagem, porque deu uma confusão tão grande. Então a pergunta foi essa: o progresso reunirá um dia todos os povos da terra numa só nação? E aí a espiritualidade responde: não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Bom, isso aqui deu uma discussão política, né? E a gente percebe que as pessoas que levam tudo para esse lado ainda não conseguiram entender isso aqui, ó, a doutrina espírita. Aí eu digo exclusivamente para nós espíritas, né? Nós precisamos não só ler, nós precisamos estudar, refletir e entender. Isso é que Kardec quer que façamos. Isso é que a espiritualidade superior quer que façamos. Eles não querem que a gente leia e passe a ser um robô, absolutamente. A doutrina espírita tampouco deseja isso. O objetivo é buscarmos a razão. Nos convenceu? Foi bom? Eu acredito? Me fez pensar, refletir? Me torna melhor? Pois bem, eu vou. Ponto final. Não importa o que fulano diga, o que cicrano ache. O que importa é a nossa consciência. É aquilo que nós achamos que é o correto e o certo e que vai nos elevar, nos impulsionar na nossa evolução. E aí, quando ele diz aqui, o que eu achei muito interessante, que eu estava lendo uma outra reportagem no Consolador, de 13 de janeiro de 2013. Eu estou dando aqui os links aqui para quem quiser depois, tá? Quem achar necessário e quiser dar uma olhada. Então, na questão 789, ele pergunta sobre o progresso, se vai reunir todos os povos. A espiritualidade diz que não, que cada povo, cada planeta tem uma maneira, um jeito e requer uma maneira especial de ser administrada, suas leis, enfim, né? E lá, na revista O Consolador, número 135, do dia 13 de janeiro de 2013, uma estudiosa da doutrina espírita fez um estudo sobre benevolência e beneficência, que a gente vai também falar aqui, tá? E eu achei bastante interessante e peguei para ir para ler. E vejam vocês a interpretação de algumas pessoas acerca do que é a caridade. Uma pessoa que ela conversou e chegou até ela, disse a ela o seguinte: chegamos da Inglaterra, onde já há grupos espíritas, isso em 2013, tá? Infelizmente, não se pode lá praticar a caridade. O Estado provê tudo. Temos a esperança de que um dia precisaremos auxiliar os mais pobres. Então vejam vocês, ela disse que lá não pode fazer a caridade porque não tem pobre. Ou seja, para esta irmã nossa, a caridade é só moeda, dinheiro, matéria, material. E por outro lado, ela tem a esperança de que um dia
lá ela possa praticar a caridade. Se vocês acessarem lá, vocês vão ver o final do diálogo. É como se ela esperasse que houvesse um empobrecimento para que se pratique a caridade. Vejam o raciocínio. E um outro rapaz, esse um uruguaio, diz: que pena que em meu país não haja pobres. Nós não temos como vocês. Esse veio visitar o Brasil e foi visitar uma obra social em que o esposo dessa senhora tocava aqui no Rio de Janeiro, toca no Rio de Janeiro. E aí ele diz isso: que pena que no meu país não haja pobres. Quer dizer, a pessoa está lamentando que no país dele não tenha pobre. Não temos como vocês a oportunidade da prática da caridade. Então vejam vocês que a palavra caridade, dependendo da maneira como a gente foi criado, da maneira como a gente olha, vejam a interpretação. Pô, é uma pena que aqui não tenha pobre. Podia ter pobre aqui para eu poder ajudar. Como se a caridade fosse só. Quer dizer, está errando duas vezes. Desejando que o país ou que o povo empobreça para ele poder ter a oportunidade de ajudar. Pensando assim, pode ser até que ele mesmo fique pobre, né, e precise de ajuda. Então vejam vocês como a caridade nos dá um amplo aspecto. E se a gente for procurar nas redes sociais, a gente vai ver que a caridade tem uma definição muito material. E a doutrina espírita nos traz uma visão totalmente diferente, além do material. Então, caridade. Isso aqui eu puxei lá do Google do dicionário, né? Dício. Então muita gente deve consultar. Caridade, disposição para auxiliar o próximo, auxiliar alguém em situação desfavorável, auxílio que se oferece, esmola, favor e benefício. Então, muito voltado pro material. E há cerca de 6 anos atrás, mais ou menos 6 anos, eu fiz um estudo sobre caridade. Não me lembro se foi uma palestra ou se foi um estudo específico para um grupo, não me recordo. Mas então o que eu fiz? Eu mandei para 20 pessoas e pedi que eles me retornassem, me respondendo o que é a caridade. Algumas me responderam. Uma até está aqui hoje. Talvez essa pessoa nem se lembre que há uns 6, 7 anos atrás eu fiz essa pergunta e talvez ele nem se lembre da resposta que me deu. Mas então, eu perguntei o que é a caridade. E aí um amigo de outra religião, eu não vou ler todas naturalmente, vou ler algumas, tá? E a gente vai daí puxando aqui o nosso tema. E essa folha eu achei agora há pouco, antes de vir para cá, e eu achei interessante, achei viável que a gente pudesse começar com ela. Então um amigo, que é de outra religião, é evangélico, eu perguntei a ele o que era caridade, e ele me disse: depois de cristão, caridade para mim é misericórdia. Jesus coloca o coração na miséria do próximo. Miséria financeira, miséria de comida, miséria de roupas. Então vejam vocês, esse nosso irmão, que é de uma outra religião, e é uma pessoa boa, caridosa, tem uma visão extremamente materialista da caridade, porque é o que ele coloca, né? Ele coloca miséria financeira, miséria de comida, miséria de roupas. Então a forma que ele vê de ser caridoso e de ajudar e colaborar com outro ser é a parte material. Esse outro companheiro me respondeu o seguinte: durante muito tempo, caridade para mim era dar esmola. E hoje, depois de anos de doutrina espírita, caridade para mim é ouvir, falar, olhar. Às vezes só ficar perto da outra pessoa sem dizer
Nada. Vejam que é uma visão totalmente diferente da primeira. E é caridade. Só que aqui, a gente vai ver ali para frente, né? Ele já está um passo à frente. Né? Já entra algo a mais dentro desse sentido de caridade. Um outro companheiro, que é um companheiro nosso de campanha do Quilo, iniciou há 7, 8 anos atrás um processo depressivo seríssimo, né? A gente trouxe ele para a campanha do Quilo, ele começou a trabalhar, começou a se sentir melhor, fazendo tratamento, e começou a se sentir bem, se fortaleceu, e eu mandei para ele essa mesma pergunta. Então vejam a resposta dele. A primeira resposta dele eu até transcrevi, porque eu achei que ele botou: qual é, meu velho? Botou: eu tenho me feito esta pergunta ultimamente, porque o trabalho de caridade que achava que estava fazendo para os outros, na verdade, estou fazendo por mim. Mas para responder a sua pergunta, caridade para mim é salvação. Vejam a visão desse ser, que conseguiu sair da depressão, largou um processo fortíssimo que estava realmente deixando, eu conheço há muitos anos, há mais de 40 anos, então acompanho praticamente a vida dele toda, né, meu amigo há muitos anos, saiu do processo de depressão, hoje continua colaborando conosco na campanha do Quilo, né? Está super bem, tranquilo, e vejam que ele achava que estava fazendo bem para o outro, começou a fazer bem para ele, então a definição dele de caridade é salvação. Foi o que o salvou, foi o que ajudou ele a botar a cabeça para fora e respirar. Uma outra companheira me disse que é ter amor ao próximo e fazer o melhor que pudermos. E um outro irmão, esse é o último exemplo que eu vou lhes dar, ele me disse que nós precisamos exercitar muito a caridade. E aí ele tem com ele ainda muito forte, muito preso, né? Um conceito voltado muito mais para ajuda financeira do que para a benevolência. E aí essa palavrinha benevolência, a gente vai entrar nela aqui já já, tá? Guardem aí, benevolência. Então ele ainda tem arraigado, agarrado nele, aquele sentido de que caridade é extremamente importante quando você faz a doação material. Ele tem muita dificuldade. É um bom amigo, um bom companheiro, caridoso, espírita, mas ainda traz esse pensamento. Isso é normal que a gente tenha dificuldade de mudar o nosso pensamento. Se um de nós aqui pensa dessa maneira, não só em relação à caridade, mas em relação a qualquer outro problema que nos chega durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, não importa, isso não é problema. O que mais importa é a gente saber aceitar, receber, porque a partir do momento, foi o que a gente falou no outro estudo, a aceitação é o início do entendimento daquilo que acontece com a gente, da necessidade que nós temos, não só de entendimento do problema, mas para a resolução do mesmo problema. Imagine vocês a gente passar a vida inteira brigando contra uma depressão, não aceitando que nós temos um problema, tentando esconder debaixo do pano, não, isso aí não é nada, e a gente internamente brigando. A gente vai morrer com isso. E pior, a gente vai morrer de infarto, de outras doenças, porque a gente não conseguiu aceitar o fato daquele problema que nos assola e que nos traz o quê? Algum aprendizado.
É isso que, a maioria das pessoas ainda não compreende. A doutrina espírita não diz que nós temos que sofrer. Não. Lê do engano. A doutrina espírita diz que nós podemos aprender através do sofrimento. Sofrer ou não é uma condição de cada um de nós. Existem espíritos que passam mais rápido por essa escala evolutiva? Vocês acham? São mais acelerados? Não erram tanto quanto outros? Isso acontece? Claro que acontece. Deus não os fez melhores. Foram feitos igualzinho a gente. Da mesma maneira. Simples e ignorantes. Só que não se desviaram, não tomaram caminhos mais tortuosos. Ah, será que não erraram? Ah, erraram, mas talvez não erraram como nós erramos, como eu erro. Não persistiram no erro como eu persisto. Essa é a diferença. Então a doutrina espírita não diz, temos que sofrer. Não, a doutrina espírita diz, chegou o sofrimento, aceite-o. E aprenda com ele. Não lute contra algo que você não é capaz de vencer. Porque ele vai ficar ali do teu lado, vai ser teu companheiro. Enquanto você não aprender com ele, ele não vai embora. É igual colégio. Se a gente faz a prova, tira 0, a gente passa de ano. Quer dizer, esse ano eu acredito que todo mundo, né, tenha passado, né, até quem tirou 0. Mas normalmente não. O aluno repete o ano. Não passou, repete. Não passou, repete. Não há como. Então a doutrina espírita não prega o sofrimento, ao contrário. Ela diz que a gente pode até passar mais fácil por todos eles. Depende só de nós, né? Então esse companheiro conta uma história que ele estava passando num ponto de ônibus, né? E aí tinha uma moça chorando muito, com o neném no colo, nesse ponto de ônibus. E ele já é mais senhor, né? E era uma moça muito nova, com um neném muito novo. E ele passou de carro, viu que tinha um problema, pensou em parar, diminuiu a velocidade e começou a se questionar. Ele falou, se eu parar, eu com a idade que eu tenho, e ela uma menina nova, vão achar que eu estou cantando a menina, e ele é uma pessoa conhecida. Ele falou, o que vão pensar da minha atitude? O que ela pode pensar da minha atitude? Isso ele me contou mediante a minha pergunta do que era a caridade. E aí ele fez todos esses questionamentos e não ajudou, não parou. Foi embora. Fez a volta, foi embora. Ele ficou com medo. E aí ele me disse que ele está tão terra a terra ainda, mesmo conhecedor da doutrina espírita, ele está tão terra a terra ainda, que ele se sentiu tolhido naquele momento e preferiu não ajudar. E no final ele colocou para mim, ele falou, ó, não sei se te respondi o que queria, mas fui extremamente sincero com você. Eu acho até que ele, lógico que eu não vou citar nomes, né? Mas eu acho até que ele não tenha contado isso para ninguém. Né? Ele até me perguntou para que eu queria, eu disse a ele, ele falou, não, tudo bem, só não cite o meu nome. Eu falei, não, pode deixar. Então vejam vocês como é difícil o entendimento de uma palavrinha tão simples. E muitas vezes a gente acha que está praticando ou que está fazendo, e a gente às vezes está tão distante ainda.
e é um entendimento que a gente tem que buscar. A questão 886 do Livro dos Espíritos é uma questão clássica quanto à caridade. Tá? Caridade e amor ao próximo. Kardec dedicou bastante tempo ao estudo da caridade, as revistas espíritas trazem bastante esclarecimentos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Então a gente tem muito material para estudar, para entender, para buscar, né, o real sentido da palavra caridade. Então na questão 886, Kardec pergunta o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí, a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Entenderam? O que é a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Somos nós caridosos? No real sentido da palavra? Vamos entender então o que é cada um. Benevolência, indulgência e perdão. É o famoso BIP, né? BIP. Benevolência, de natureza boa, que trata alguém com bondade, perdoa facilmente, tolerante, indulgente, que em meio à maldade se sobressai, bom e benigno. Fácil, né? Não é fácil? É fácil ser benevolente, né? Indulgência, facilidade para perdoar, clemência, tolerância. E perdão, ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, indulto. Então vejam vocês que se a gente pegar esses 3 itens aqui, como entendia Jesus, a gente consegue chegar muito próximo do nosso objetivo nessa encarnação. Não é que queiramos sair perfeitos dessa encarnação, mas a gente tem que buscar com todas as nossas forças o nosso aperfeiçoamento, o nosso melhoramento, né? E eu queria me ater nesse momento nessa palavra aqui, benevolência, que agora a gente vai conseguir entender melhor qual o real sentido da caridade, como a doutrina espírita, como a espiritualidade nos passa. Existe uma diferença muito grande entre benevolência e beneficência. Beneficência é a ação de quem faz o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo, bondade, filantropia, destinar dinheiro à beneficência. Então, esse sentimento, esse ato de beneficência é normalmente por onde todos nós iniciamos o exercício da caridade. Vamos pegar um exemplo básico aqui, né? Um político que doa cesta básica, ele está ajudando? Está ajudando? Está ajudando, não é? Se ele vai lá no alto, pega um grupo de pessoas necessitadas, doa cesta básica, ele está ajudando. Mas qual é a intenção dele? Ele tem uma segunda intenção. Muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes ele quer arrumar eleitores, não é? Angariar votos. Muitas vezes a gente quer fazer um trabalho voluntário
com segundas intenções, ser melhor visto na sociedade, esperando algum tipo de retorno. Então, a beneficência é quando nós praticamos o ato, mas com uma segunda intenção. Quando não é com a pureza do coração. E a benevolência, ela é de natureza boa, que trata alguém com bondade, perdoa facilmente, tolerante, indulgente, que em meio à maldade se sobressai, bom e benigno. Foi o que a gente leu aqui atrás. Perdão, eu me confundo sempre com... Que é o famoso BIP, que é como entendia o sentido da caridade o nosso irmão maior, Jesus. Mas é muito importante a gente ter em mente que para a gente começar, para a gente poder sair da beneficência e entrar na benevolência, nós temos um passo importante. Nós temos que começar aonde? Esse exercício. Alguém faz ideia? Também, mas com a gente. Aí está o maior engano, aí está o maior erro e aí está a maior dificuldade. Jesus disse isso. Ame ao próximo como... Como a ti mesmo. Ele não falou, ame ao próximo, depois a ti. Não. Ame ao próximo como você se ama. Nós só vamos conseguir amar ao próximo se a gente se amar. E aí cabe a cada um de nós a reflexão. Nós nos amamos ou nos sabotamos? Como tem sido a nossa postura? Como tem sido o nosso posicionamento diante de tudo que nos chega? Da outra vez eu estava falando dos rins, né? Se eu preciso tomar água, tenho cálculo renal, não tomo água e vira e mexe, eu tenho crise, o que eu estou fazendo comigo? Estou me sabotando. Eu não estou me amando. Eu me saboto. Se comer demais me faz engordar, aumenta a minha pressão, diminui o meu tempo de existência no planeta, ou seja, eu vou chegar na espiritualidade como suicida, inconsciente, involuntário, chamem como quiser. Nós espíritas não temos essa desculpa, nós sabemos o que acontece. Então eu estou me sabotando, eu não estou me amando. Como eu vou amar o outro se eu não me amo? A minha esposa muitas vezes fala isso comigo. Olha, se cuida. Para você ajudar os outros, você tem que se cuidar. Porque você doente não consegue fazer nada para os outros. Ela diz que é minha anja de guarda que me salvou, entendeu? Nessa encarnação. E ela tem razão nesse sentido. Porque é necessário a gente estar inteiro. E agora aqui eu preciso fazer a reverência a uma pessoa, ao Francisco Sena, lá do Fraternal, né? Que há muitos anos atrás, quando eu retornei, né, ao convívio espírita, vim do Rio e passei um tempo fora, e comecei a retornar, né? Um dia ele parou do meu lado, e aí o Chico falou comigo, falou, ó, que tal se você fizesse isso, começasse assim. E eu falei, ó, Chico, eu não me sinto ainda preparado, né, fortalecido, bom o suficiente para fazer. E aí ele olhou para mim, riu, falou, quer dizer que você vai esperar ficar bom para começar? Quando é que você vai começar?
nessa encarnação, esquece então. E aí eu parei para pensar e falei, então eu tenho que aqui fazer o agradecimento a ele, porque foi ele, Francisco Sena, que me puxou, né, nesse momento e me deu a oportunidade de recomeçar, de procurar enxergar de uma outra maneira. Porque se eu esperasse aquilo que eu acreditava, ou seja, não, eu tenho que entender muito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser perfeito, quando eu começaria a fazer? Nunca. Literalmente nunca. Nem nessa encarnação, nem na próxima, nem na outra, e eu não sei quando seria. Porque a gente não sabe a evolução, como funciona o processo, a velocidade que necessitamos ou que estamos. Nós temos uma dificuldade imensa de lidar com os nossos problemas. Imagine colocar a nossa disposição a favor do próximo. Imaginem vocês, e nós temos aqui em Friburgo diversos exemplos, quantas casas nós temos aqui em Friburgo de assistência. E eu sempre cito aquela pela qual nós mais trabalhamos, né? Que está aqui o Rogério, está o Roberto, que são presidente, vice-presidente lá do Laje. Se doar para tomar conta de 80 vovôs e vovós. Nós, às vezes, temos dificuldade de administrar a casa, a nossa família. Um irmão difícil, uma irmã difícil, um tio, uma tia. A gente muitas vezes deixa de lado. Agora imaginem assumir uma instituição, fundada até pelo friburguense, que foi administrada durante tantos anos aqui por esta casa. Se doar dessa maneira, isso sim é benevolência, porque não ganham nada com isso. Muito pelo contrário, tem muita dor de cabeça, muita preocupação, muitos problemas. Imagine a instituição, as instituições, né? E eu repito, eu falo do Laje porque é o que está mais próximo da gente, é onde a gente trabalha, é a casa que a gente tem amor, né? E se dedica mais. Então imagine durante a pandemia. Olha a preocupação, 80 vovôs. Uma pessoa, o Rogério estava lá às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, todo dia. Hoje nós fomos lá pegar a van do Laje, estava lá. Então a pessoa tem que se dedicar, isso é benevolência. Agora, se a gente faz esse exercício, esse trabalho, pensando em receber algo em troca, aí ele é beneficência. Porque nós estamos esperando algum retorno daquilo que nós estamos fazendo. Por isso é que a doutrina espírita bate tanto nisso aqui, ó, na benevolência. E se a gente for aqui no Evangelho, a gente vai ver aqui, ó, Paulo diz o seguinte, ó, eu não vou ler tudo, eu vou ler um trecho. Se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Fé sem obras não é nada. Para que um conhecimento absurdo, uma fé absurda, se a gente se isola lá no alto do Tibete e fica meditando durante 20 anos? Para que serviu a fé? Quando chegarmos na espiritualidade, o que vai ser nos perguntado? O que vão nos perguntar? Ajudou alguém? Ou vão perguntar quanto é que a gente tinha no banco? Quantas empresas montamos?
Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que deixar de lado tudo isso. Não, nada é proibido. Correr atrás de um bem-estar, comprar um carro novo, andar num carro bom, ter uma casa boa, uma boa cama para dormir, faz parte da nossa existência, somos assim. Somos ainda, como disse o nosso amigo, muito terra a terra. Isso não é proibido. O problema é que quando a gente chega lá no alto, a gente não olha para baixo. A gente pisa nas pessoas. A grande maioria é assim. Por que a gente não fica milionário e não ganha na Mega Sena? Já pensaram nisso? Esses dias a gente estava conversando, na virada do ano, né? Estava falando com minha avó, vamos dividir 150 milhões, eu te dou 150, pega os meus 150, você vai embora e eu vou para um lado, você vai para o outro. Eu vou ganhar? Nunca! Jamais eu vou ganhar. Que o meu pensamento é o quê? Não, se eu ganhar 150, eu acho que eu vou viajar, eu vou não sei o quê. Aí você fala, não, mas eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que ajudar lá. O nosso primeiro impulso, aquilo que a gente fala primeiro, aquilo que vem na nossa mente, é aquilo que a gente vai fazer. E como a gente é tão terra a terra e a gente está tão preso ainda nisso, a gente tem essa dificuldade enorme. E a gente acha, Deus podia fazer a bondade, melhorar a minha vida. Para quê? Se a nossa vida melhora demais, está arriscado a gente se endividar moralmente, espiritualmente. Então nós não estamos em lugar errado, momento errado, família errada, de maneira nenhuma. Estamos no momento certo, na família certa, na cidade certa. O nosso momento é esse. Essa pandemia é responsabilidade nossa e de vocês aí que estão ouvindo a gente pelo Facebook ou por onde for. Nós estamos aqui porque nós precisamos vivenciar este momento. E aí a gente volta no outro estudo. Isso é aceitação. Daqui em diante eu soluciono meus problemas, porque eu os aceito. E ponto final. E Paulo continua. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre. Então aquele pensamento daquele ser que diz que na cidade dele não tem pobre e que ele não tem, assim, condições de fazer a caridade, está totalmente equivocado. Porque caridade é sentar ao lado da pessoa, é conversar, bater papo, é apoiar. É como disse aquele nosso irmão que muitas vezes é sentar do lado e não falar nada. Só fazer companhia. Então a gente tem que aprender que essas coisas simples são possíveis de se fazer. Basta que a gente queira fazer. Eu quero mudar a minha vida. Mas que esforço você faz para mudar a vida? Estamos fazendo algum esforço para mudar de vida? Se a gente não faz esforço, a gente vai permanecer no mesmo lugar. De que adianta ter o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho todo na mente, se a gente não coloca isso em prática? De que adianta 30, 40, 50 anos de estudo de doutrina espírita ou da religião que seja, se no momento da pandemia em que há milhares de pessoas necessitadas, a gente se ausenta? Para que estudamos então? Se na hora do testemunho viramos as costas? Não, estou com medo da morte. Como com medo da morte? Não temos esse direito. Precisamos colocar em prática. Lógico que com segurança, usando máscara, álcool gel, distanciamento, enfim, cumprindo todas as normas. Porque a gente sabe que não é brincadeira. O vírus existe, mata pessoas, pessoas morreram, pessoas passam dificuldades, ficam ruins, têm problemas pós-Covid. Absolutamente existe, é sério e precisa ser respeitado. Mas se todo mundo se isolasse, as pessoas que necessitam, como estariam? Se alguém te liga pedindo uma cesta básica, dizendo que não
perdeu o emprego, está passando fome, depois da pandemia eu vou olhar para você. E para que estudamos, meus amigos? Para que frequentamos a casa espírita? Para que serve a nossa fé? Temos que colocar em prática. E aí Paulo continua. E faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, no exercício da prática da caridade, mesmo que você tenha algum outro interesse, porque há de se ter um início. Precisamos começar de alguma maneira. Há de se dar o primeiro passo, que seja tendo interesse ou não, que seja querendo aparecer ou não, porque estaremos ajudando alguém, com certeza. Só que a insistência, a constância, vai fazer a gente no futuro fazer, que é praticar a caridade com amor, com benevolência. Aquilo vai ser tão natural que o dia que a gente não fizer, a gente vai sentir falta. Por isso que é importante começar, por isso que é importante fazer. E aí Paulo continua. Define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então vejam vocês que existe essa diferença e que ela é grande, mas ela é necessária. Porque no nosso atual degrau evolutivo, no nosso estágio evolutivo, nós temos essa dificuldade. Muitas pessoas que às vezes a gente convida para participar de algumas tarefas, seja a campanha do quilo, seja aí com os irmãos de rua, que o Vantuil sempre faz, as pessoas têm resistência, sentem vergonha, algumas pessoas querem ir, e você percebe que a pessoa às vezes quer aparecer, mas comece. Se dê a oportunidade da prática da caridade, desse exercício. Se a sua fé ainda está balanceada, busque uma casa espírita, busque um templo evangélico, busque uma igreja católica, busque um salão de Jeová, busque um templo de Umbanda, enfim, busque aquilo, o local onde você se sinta bem, confortável. Religião boa não é aquela que a gente fala para você que é boa, é aquela que tem a capacidade de nos modificar. Ponto final. Se você se melhorou naquele lugar, naquela religião, naquela crença, pronto, você se encontrou. Se você no futuro sentir necessidade, tiver questionamentos, perguntas que não te respondem lá, busque uma resposta em outro lugar. Se essa não é o teu objetivo, se você não tem essa curiosidade, ponto final, você está definido. Siga a tua vida, a tua trajetória. O importante é ser bom. Anormal é ser ruim. Quando uma pessoa acha na rua uma carteira e devolve, isso é normal. Anormal é a pessoa pegar essa carteira, botar no bolso e ir embora. Enquanto a gente não incorporar isso e não entender isso, o mundo vai ser dessa maneira. Enquanto a gente não entender que o anormal é ser ruim e bom é normal, o mundo vai continuar desse jeito. É dessa maneira que nós precisamos entender. É por isso que a espiritualidade nos trouxe a doutrina espírita. Por isso que é tão importante a gente não ler, estudar. Leia uma pergunta, reflita sobre ela. Depois você leia a resposta. Cansou? Fecha o livro, bota de lado. Isso é para você passar a vida estudando. E acredite, você não vai ficar fanático por isso. Isso só vai te tornar mais forte. Isso só vai fazer com que você tenha a capacidade de superar tudo aquilo que te chega, saber o que fazer com os sentimentos,
se melhorar e conseguir fazer essa diferença. E no momento tão importante que nós estamos vivendo, nós temos a necessidade desse entendimento, gente. Nós precisamos, de qualquer maneira, entender, porque senão, este paraíso chamado Terra, que hoje ainda passa aí, é um planeta de provas e expiações, num período de regeneração para um mundo regenerado, vai demorar, é um período de transição longo, que nós já estamos aí atravessando há muitos e muito tempo, nós não ficaremos aqui. Se a gente não conseguir entender isso, a gente vai para um outro planeta, inferior, de classe inferior. E isso é fato. Não adianta a gente questionar. Se a gente acredita ou não acredita, não é o problema. Todos nós somos regidos pela mesma lei. Espíritas, evangélicos, católicos, Jeová, de Umbanda, umbandista, batista, todo mundo. Não existe o céu católico, não existe o inferno da Umbanda, ou o inferno do evangélico, ou o sono profundo do Jeová, ou o umbral. Não existe diferença. Todos nós somos regidos pela mesma lei. Deus é único. Então a nossa crença não vai interessar e não vai pesar lá na frente. É muito importante a gente saber que tudo depende de cada um de nós. Sejamos caridosos? Sim. Podemos iniciar isso quando? Hoje. Agora. Quando você sair daqui, pense em algum desafeto seu, faça uma prece. Quando você encontrar, peça perdão. Se perdoe por algo que te incomoda. Está passando por dificuldade? Tem algo que você não consegue vencer? Algo que lhe incomoda muito? Se perdoe. Aceite. Isso faz parte desse processo. Quando a gente conseguir entender tudo isso, com certeza, a nossa vida vai modificar bastante. Bom, está chegado aí o nosso final. Eu agradeço muito pela oportunidade. Sempre me emociono bastante quando venho aqui, porque comecei nessa casa há muitos anos, né? Então, para mim é fabuloso estar aqui. O que a casa fez por mim esse ano, no final do ano passado, esse ano, foi caridade. Me chamou para estar aqui todo domingo. Abriu as portas. Isso é caridade, não é? Me fez bem, eu me sinto bem, eu gosto. Então isso é caridade. Então são atitudes simples, coisas fáceis que a gente pode fazer. Às vezes um desafeto só está esperando a gente chegar lá e falar, pô, perdão, desculpa, dá a mão aí. Pronto. Se a gente não faz isso, a gente está arriscado a levar isso para a próxima, para a próxima, para a próxima. E para encontrar de novo esse espírito, pode demorar, viu? Porque não pode não bater as encarnações. A gente vai, ele fica. Ele vai, a gente está voltando. E aí até coincidir, imaginem vocês. Então vamos nos reconciliar, como diz Paulo lá, enquanto estamos a caminho. Porque senão a gente pode ser mandado para a prisão. Não é isso? E essa prisão não é uma prisão de grade. É aqui, carne. Fiquem com Deus. Boa noite. Espero que tenha trazido aí boas reflexões. Obrigado.